Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 20 de outubro, estamos no 29º domingo do tempo comum e o evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 45. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Meu irmão, minha irmã, Tiago e João se aproximam de Jesus com um pedido que revela a ambição, não somente deles, mas também dos outros discípulos. Eles pedem para ocupar o lugar de honra junto a Jesus. Tiago e João não pensam em seguir Jesus, pensam em se sentar nos primeiros lugares. Fixemos nosso olhar no comportamento de Cristo em relação aos discípulos que lhe fazem esse pedido inoportuno. Primeiro, Jesus está com os discípulos. Segundo, Jesus escuta o pedido deles. Terceiro, Jesus provoca um discernimento nos discípulos. Primeiro, Jesus está com os discípulos. Mesmo sendo um pedido inoportuno, mesmo sendo um pedido descabido, Jesus ouve com paciência e atenção o pedido de Tiago e João. Queremos que nos faças o que vamos te pedir. E Jesus pergunta: que quereis que eu vos faça? A mesma pergunta Jesus faz para nós. Podemos pedir o que quisermos. Hoje Ele está conosco. Devemos pedir o que o nosso coração realmente deseja, mesmo que seja a coisa mais absurda. Jesus não perde a paciência, porque quer que expressemos nossos desejos. Ele nem sempre fará o que desejamos, mas partirá do nosso desejo para nos dar o melhor para nós. Os discípulos Tiago e João, encorajados com a pergunta de Jesus, pedem com a maior cara de pau: concede-nos que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda. Pedido inoportuno. Jesus sempre se apresenta como aquele que serve. E os dois não têm vergonha de pedir a Jesus o lugar de honra? Segundo, Jesus ouve os discípulos. Ele não perde a paciência, ouve com atenção. O ouvir de Jesus é sinônimo de serviço. Jesus serve a todos. Jesus ouve a todos. São dois lados da mesma moeda. Jesus escuta sempre. Jesus serve sempre e a todo momento. Jesus não tem medo de escutar com o coração. Por isso, a resposta de Jesus não é uma
crítica, mas um convite ao seguimento. Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber, ou ser batizados com o batismo com o qual serei batizado? Prontamente aqueles dois respondem, podemos. De fato, eles não sabem o que significa beber o cálice e ser batizado com o batismo de Jesus. Jesus confirma o desejo dos dois discípulos, mas os abre para uma promessa que eles ainda não compreendem. Sim, do cálice que eu vou beber, bebereis, e com o batismo com que serei batizado, sereis batizados. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não depende de mim, é para aquele a quem foi preparado. Entendamos bem, ser batizado, beber do cálice de Jesus, é infinitamente melhor do que sentar à direita e à esquerda de Jesus. É a honra mais sublime, pois é a participação pessoal na morte e na ressurreição de Jesus. Tiago e João achavam que sentar à direita e à esquerda era a coisa mais importante, mas Jesus lhes promete algo muito superior. Privilégio para o discípulo de Jesus não é mandar, mas obedecer a Deus. Não é dominar as pessoas, mas servir a todos. Não é ter o lugar de honra, mas seguir Jesus na morte e na ressurreição. Terceira atitude, Jesus provoca o discernimento nos discípulos. Quando os outros 10 discípulos ficaram sabendo desse pedido, eles ficaram revoltados. A indignação deles não era motivada pelo desejo de servir, mas pelo desejo de mandar nos outros. Também os 10 tinham a mesma ambição, mas foram deixados para trás por aqueles 2 que tinham sido mais rápidos. É por isso que Jesus os reúne e faz um discernimento. Discernimento é a ação de compreender em profundidade uma situação, de saber o que é conforme a vontade de Deus e o que não é. Eis o discernimento que Jesus faz com os discípulos. Sabeis que os que são considerados chefes das nações as dominam e os grandes impõem sua autoridade. Entre vós não seja assim. Quem quiser ser o maior, seja no meio de vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro no meio de vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Essas 3 atitudes de Jesus nos inspiram 3 atitudes nossas. Primeiro, estar com Ele, estar com Jesus. Segundo, ouvir Jesus. E terceiro, discernir como Jesus. Procuremos estar na companhia dos irmãos e irmãs, próximos e distantes, daqueles que amamos e daqueles que não amamos bastante. Procuremos estar próximos de Jesus. Para quê? Para ouvir com o coração, uma vez que o Espírito Santo fala a todos. Procuremos ouvir as palavras dos irmãos e procuremos ouvir nas palavras dos irmãos e irmãs a voz do Espírito. Como faremos para ouvir o Espírito nas falas e nas opiniões das pessoas? Para isso é preciso discernir entre tantas vozes a voz do Espírito. É preciso ouvir os lamentos dos outros e tirar deles os apelos do Espírito. É preciso ouvir as críticas, mesmo as mais injustas, e discernir nelas as intuições dos novos caminhos do Espírito. É preciso até mesmo ouvir os palpites inconvenientes para discernir neles as provocações do Espírito. Não tenhamos medo de ouvir, não tenhamos medo de nos expor ao que o Espírito nos fala. Mas o que garante um bom discernimento? O discernimento deve ser espiritual, ou seja, deve ser precedido e acompanhado de oração. É no ambiente vital da oração
que ouvimos melhor o que o Espírito nos fala. Além de ser um discernimento espiritual, deve ser também o discernimento à luz do Evangelho. Por isso precisamos da Bíblia, precisamos ler a palavra de Deus, confrontar o que ouvimos com os Evangelhos. Por fim, o discernimento deve ser eclesial.